Continuando aqui a revolta do Lucas Bonzoli contra o padre Paulo Ricardo, né? Óbvio que não é. Por quê? Porque não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando dos próprios crentes que se reuniam na casa daquela pessoa. A igreja não é o local onde ele... Só um crente protestante? Não tinha igreja protestante, meu querido. Por que eles se reuniam ali na casa? Porque a igreja está sendo edificada ainda. As comunidades, né? Porque a igreja já está fundada. Se tornou pública em Atos Apóstolos 2. E tanto em 1 Pedro 5,13 diz que ali é em Roma a igreja eleita. Ali na Babilônia. Jerusalém ali você vê. A igreja era ali em Jerusalém. O livro de Atos é um livro de travessia. Tanto que os cristãos ali se reuniam nas casas. Por quê? Eles eram perseguidos. Por quê? Atos Apóstolos ali está orando ali na casa de São Marcos, que ali orava junto com Maria. Simples. Os cristãos eles se reuniam nas casas. Por quê? Porque estão sendo edificada a igreja. Os apóstolos saíram para pregar Mateus 28, 19 e 20. Então não queira catar essa tese. Falar mais os cristãos ali reuniam nas casas, então a igreja católica romana é romana realmente? Reunia nas casas. Meu irmão, uma coisa a igreja se tornou romana porque o líder, a quem está a profecia, se estabilizou ali em Roma, São Pedro. Por isso que a igreja é romana, porque foram os romanos que expressou a fé. Foi tirado o reino de Deus dado a outro povo. Que povo é esse? Só você pegar Romanos 1, do 5 ao 8, você vai entender. Em Romanos 11, 17, não, 17, 11, deixa eu ver se é isso mesmo, Romanos 11, 17, ó. Se alguns ramos foram cortados, e sua oliveira selvagem fosse exaltada em seu lugar, e agora ser raiz da oliveira, ó, não tem envaideça, nem menospreze os ramos, pois se te gloriarem, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Olha só. Esse ramo é o quê? O ramos ali era Jerusalém. Foi tirado esse ramo da seiva da Rei da Oliveira e foi exatada, exatada em outro povo. Que povo? Só você pegar Romanos aqui, ó. Romanos 1,7, ó. 5. E do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome a todas as nações pagãs, a obediência da fé, ó. Entre quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo, a todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a ser santo, a vossa graça da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Ó. Primeiramente dou graça, 8, né? Romanos 1,8. Oh, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todo e vós, em todo mundo, é proclamada a vossa fé. A fé romana, cara. Então, não vem com esse picolé pra cima de nós, com essa adulteração. Você consegue convencer o seu grupinho. Você consegue convencer quem odeia a igreja. Mas que ama a igreja pelo contrário, meu querido. Não tem como. O padre Paulo Ricardo está falando bem claro. O Espírito Santo, por acaso, teria abandonado a igreja católica? O Espírito Santo estava dormindo? Oh, pelo amor de Deus, cara. A igreja não é o local onde eles se reúnem, mas sim os próprios cristãos que se reúnem. Então, os cristãos são a igreja. Lógico que quando a gente fala dos cristãos, a gente se refere aos cristãos autênticos, cristãos genuínos, pessoas. Os cristãos são as colunas da igreja. Gálatas 2,9. Os cristãos são a igreja, então cada um é a igreja. Aí o servo Roberto sou a igreja. Será mesmo? Salvas pelo sangue de Cristo. Um último exemplo, 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem falar em outras línguas, etc e tal, será que Paulo estava dizendo aqui que se toda a igreja católica, apostólica, romana se reunir no mesmo lugar, quer dizer, será que ele estava falando de todo mundo se juntar lá no Vaticano, bilhões de pessoas lá? É disso que Paulo estava falando? Claro que não, ele estava falando simplesmente dos cristãos que se reúnem como igreja, porque os cristãos são a igreja. Em nenhum momento você vê no Novo Testamento inteiro qualquer versículo bíblico que imponha um significado institucional para a igreja, como sendo uma instituição Coríntios 12, 28. romana, ser ortodoxa, copta, qualquer igreja oriental, ocidental, não tem esse conceito de parte da Bíblia. Claro que eu não estou dizendo que é errado existirem instituições ou denominações. O ponto é que essas denominações não são o que a igreja é, mas sim onde a igreja se reúne, onde ela congrega.
congrega. Então é uma coisa totalmente diferente do conceito católico romano. Então, quando Jesus fala que estarei convosco até a consumação dos séculos, ele não estava dizendo que estará com uma denominação A ou B específica. Não tá... A denominação é divisão. O Espírito Santo não habita em divisão. Como o Espírito Santo vai estar convosco em divisão, Lucas Manzoli? Eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Até a consumação do mundo. Quem é esse? O Espírito Santo. E também, Cristo está em divisão? Então, o Espírito Santo está ali na universal? O Espírito Santo está ali na Assembleia, que já está pregando Jesus de frente? Então, é esse termo. Que vocês não conseguem provar. Eu sou a igreja. Como eu sou a igreja? O fulano se criando na igreja? O fulano se outro se criando na igreja? Não. Nós somos membros da igreja. Tanto as apóstolas 47 ajudavam outros para o caminho da salvação, porque era membro da igreja. Igreja mística. Corpo místico. Em sintonia com a cabeça. Cristo ele é a cabeça dessa igreja. E nós somos os membros, os membros dessa igreja. O templo do Espírito Santo, que vai edificar, proclamar, anunciar isso que os apóstolos fizeram. Esse contexto, essa ideia sua, não tem pé nem cabeça. Sim, Igreja Católica Apostólica. Por que romana? Porque São Pedro está lá em Roma, 1 Pedro 5,13. Não é porque o imperador Constantino deu liberdade com 313, o imperador Teodósio em 380 oficializou a igreja do Império Romano, não. Já era romana, cara, porque está ali em Roma. Ali em Apocalipse 17, ali na Babilônia. Pedro fala, eu estou aqui, ó. Eu, São Pedro, o líder dos apóstolos, que organizou o concílio, ele colocou a casa em ordem. Aqui tem a primacia, aqui tem o pastoreio, aqui foi dada a revelação por Deus. Eu estou aqui em Roma e digo que essa igreja é a escolhida. Tanto as apóstolos 23:11, Cristo aparece a São Paulo, desce testemunho de mim em Jerusalém, agora que dê em Roma, é necessário que dê em Roma. Tanto que Eusébio Cesareia diz que Pedro e Paulo foi ali, mortos, martirizados ali, edificando a igreja, fundando a igreja. Santo Irineu de Leão também falando. E por aí vai, certo? Por que esse contexto de eu sou a igreja? Porque eu não preciso da igreja. Eu não preciso da igreja. Eu sou a igreja. Aonde você vê isso na Bíblia? Não tem, cara, não tem. Específica, não está falando, estarei com a igreja romana até a consumação dos séculos, mas sim que estaria com os cristãos verdadeiros, onde quer que eles estivessem. Então, essa promessa só deixaria de ser cumprida se em algum momento deixassem absoluto de haver cristãos genuínos, cristãos salvos. Mas isso nunca aconteceu na história da igreja. Isso aí que ele está dizendo, que o padre está falando, é simplesmente um ataque espontâneo. Se a gente argumentasse que durante 1500 anos, ou durante 1200 anos, de Constantino... Como espantalho, o doutor espantalho é você, essa cara sua de espantalho. Por quê? Mateus 28:20 ali só tem uma igreja. Cristo fundou uma só igreja. Vocês surgiram 16 séculos atrás, 1517. Já tinha igreja. Então, o que você quer chegar? Nenhum lugar. Você quer provar que a igreja protestante é a verdade? Não tem como, pô. Antes de ter essa profecia, não tinha nenhuma igreja. Ali, tem uns 12 ali, Mateus 16:18. Ou Mateus 16 até o 18. Ou Mateus 16:13. A profecia foi dada a quem? A revelação foi dada para quem? Só um pastor. E tanto, João 21:15-17, a quem está dando essa profecia, esse pastoreio? Para pastorear a minha igreja. A minha igreja, não as minhas igrejas. Então, sobre ti, Pedro, eu diferei minha igreja. Se Pedro ele fosse a igreja, sobre ti, Pedro, você é a igreja também, você vai edificar a minha igreja. Não tem esse termo. Paulo, eu sou a igreja. Paulo fala, nós somos templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja onde? Que Paulo está falando que ele é a igreja. Olha só. 1 Coríntios 6. 6:19. Ou não saber que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ó, que habita em vós, o qual recebeste a Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, ó, porque fosse comprado por um grande preço. Glorificai, pois, Senhor, no vosso corpo. Ó. Momento nenhum está falando que eu sou igreja, que ele é igreja. Ó. 1 Coríntios
6, 19 e 20. Romanos também fala, se eu não me engano. Simples entender isso. Se argumentasse que durante 1500 anos, ou durante 1200 anos, de Constantino até Lutero, se não tivesse nenhum cristão salvo, tipo, todas as pessoas que morreram naquela época, todas elas foram pro inferno, aí realmente, aí o argumento do padre seria um argumento sério, porque não seria nenhum ataque espantalho. Mas eu nunca vi na minha vida um protestante que argumente por essa linha. Mas é lógico que ele vai fazer o retrato mais caricato possível do protestantismo pra bater nele, porque é muito mais fácil do que bater no argumento real. Agora, em se tratando de igreja no sentido de comunidade de fé, será que a Bíblia ensina que essas comunidades não podiam se desviar e se apostatar, como nós entendemos que aconteceu com a igreja de Roma? Vamos ver lá em Apocalipse 3 se isso se aplica, por exemplo, à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é São comunidades também, tá, meu querido? frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E depois vai dizer que ele disciplina os que ama, que seja diligente e arrependa-se e tudo mais. Então a gente vê que essa igreja de Laodiceia estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus. O que mostra claramente que, sim, comunidades de fé, igrejas locais, como a gente chama, elas são passíveis de se corromper, elas são passíveis de apostasia, ou seja, de deixar de ser igreja no sentido bíblico do termo, no sentido de ser parte do corpo de Cristo. Agora, um católico poderia alegar que, Lucas, aqui você está falando da igreja de Laodiceia. Com a igreja de Roma, com certeza a história seria outra. Com certeza, aí sim vai se aplicar a promessa lá de Mateus 28, 20, porque na cabeça dos católicos, embora a igreja de Laodiceia pudesse não se aplicar a esse versículo aqui, porque Jesus mesmo falou que estava a ponto de vomitá-la da sua boca, no entanto, que a igreja de Roma é totalmente diferente. Ou seja... Olha só, que ele quer provar o quê? Ele quer provar a coisa que é um espantalho. Como a igreja vai se corromper? Porque o Espírito Santo assiste a igreja. Quem se corrompe foi as pessoas. Ali a igreja de Laodiceia, quem se corrompeu foi as pessoas. A igreja ela não se corrompe porque o seu fundador é santo. Se o fundador é santo, a esposa é santa. Quem se corrompe, olha só, somos nós, apostatando da fé e dando ouvido a outras coisas. A outro Jesus diferente, a outro fundamento que não é o fundamento dos apóstolos, que não é a pregação dos apóstolos, como o protestantismo, divisão. Olha só, vou finalizar esse vídeo aqui que é muito tiroteio, cara. Olha só, você pega simples, ó. Gálatas 1:7. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. O outro evangelho que quer perturbar o evangelho de Cristo, como esse esgoto desses doutores, vai perturbar, vai degrinir o evangelho verdadeiro. A doutrina, tanto Paulo fala que, repita, que acabou de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que receber, seja excomungado. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar Jesus diferente, inspiração de outro espírito. É simples, pô. O que é ser apostatar da fé? É sair dessa igreja e fundar outra igreja. Por exemplo, as duas comunidades ali, que ele está citando, né, a comunidade que ele está citando, se corrompeu, pô. Mas a igreja é santa. Por exemplo, se eu for no hospital, o médico passa um remédio errado. Todos os médicos têm culpa? Simples entender isso, ó. Aqui é 2 Coríntios 4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus diferente daquele que você temos pregado, ó, você está de receber outro espírito, ó. Diferente daqui é receber. Diferente do que haver recebido. Outro evangelho diverso do que haver abraçado de boa mente aceitar, ó. Olha só. Efésios
3:10. A divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja, certo? É só. Aqui, ó. Assim de hora em diante, as denominações potestades celestes podem conhecer pela igreja. Fim da universidade da sabedoria, ó. Efésios 5. Que igreja, ó? Vai conhecer a multiforme da sabedoria. Efésios 5:25. Marido amava essa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só. Cristo, ele amou a igreja de tal modo que se entregou por ela. Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Como você é a igreja, que Cristo já morreu pela igreja. Como a igreja se corrompeu, Lucas, que a Bíblia diz que a igreja é santa, irrepreensível, porque o fundador dela, o esposo da igreja é santo. Tanto que João 3:28-30, João Batista regozija com a esposa, que é a igreja, e o esposo. Em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo na esposa. E empaquita aqueles apóstolos que saem para proclamar, para difundir, fundar comunidades, como se reunia nas casas, etc., porque era perseguido pelos judeus, pelo Saulo, que devastava a igreja dos Apóstolos 9, depois se converte, fica cheio do Espírito Santo e vai edificar a igreja. E a tradição diz que é os dois maiores colonos, Pedro e Paulo. Paulo decapitado, Pedro pregado de ponta cabeça. Ali em Roma, 1 Pedro 5:13, que é a igreja eleita. Simples entender isso, cara. Agora me mostra o seu fundamento. Fundamento de Martinho Lutero morreu e ressuscitou? João Calvino morreu e ressuscitou? Não, cara. Simples entender isso. Aí o cara quer questionar isso aqui, ó. Aqui no canal está fazendo um novo curso atacando o protestantismo e logo de cara Pra finalizar, pô. Olha só. Aqui do curso dele, onde ele já mostra todos os espantalhos, todas as falácias, todas as distorções do canal do protestantismo, dos espantalhos da igreja. Aí quando aparece o Lutero em 1517, ele diz: minha promessa, deixa eu voltar lá na igreja. Olha a distorção que ele faz, minha gente, é inacreditável. Eu gostaria. Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Aí Jesus esquece essa promessa, fica 1500 anos passeando, esquecido da igreja. Aí quando aparece o Lutero em 1517, ele diz: minha promessa, deixa eu voltar lá na igreja. Olha a distorção que ele faz. Vendo o pensamento do Padre Paulo? Simples, pô. A profecia é para a igreja. Mais 500 anos com a reforma protestante, que eles teriam esquecido da igreja? É isso que o Lucas Manzotti está tentando argumentar, mas não tem como, cara. A igreja é Santa Católica Apostólica Romana, uma só, autorizada e fundada por Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Esse é o segundo vídeo para a honra e glória do magistério, calando a boca desses hereges.